oração poderosa ao Espírito Santo para quebrar o mal e atrair os milagres. Existem instantes na vida em que a pessoa finalmente percebe que algo tenta enfraquecer sua coragem, desgastar sua paz e interromper tudo aquilo que ela vinha construindo com esforço. É no silêncio dessa consciência, quando o coração admite que está cansado de lutar batalhas invisíveis, que o Espírito Santo começa a despertar dentro de nós uma urgência. A urgência de encarar aquilo que foi ignorado por tempo demais. Muitas pessoas que chegam até este vídeo carregam pressões que ninguém vê, situações repetitivas que drenam energia, ciclos que parecem sempre retornar, como se uma força contrária estivesse tentando bloquear caminhos, apagar sonhos ou desviar propósitos. E antes mesmo de iniciarmos a oração, uma verdade precisa ser encarada. Nada muda enquanto insistirmos em conviver com aquilo que precisa ser quebrado espiritualmente. É por isso que este momento não é um momento comum. Ele é um ponto de virada, pois a palavra afirma: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao mal e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Essa passagem não é apenas uma frase bonita, é uma revelação profunda que expõe uma realidade espiritual. O mal só recua quando o Espírito Santo assume o controle e ocupa o lugar que antes estava vulnerável. E talvez você perceba neste exato segundo que muitas das batalhas que enfrenta não são coincidências, são confrontos. E confrontos exigem rendição, força e alinhamento com aquele que pode transformar ambientes, restaurar destinos e dissipar toda a atmosfera que tentou limitar sua vida. Se você permanecer até o final deste conteúdo, não ouvirá apenas palavras. Você entrará em um ambiente de libertação, onde o mal é quebrado e os milagres começam a se aproximar. Porque a verdadeira mudança não acontece com pressa, acontece com entrega. Prepare o coração, abra a mente, respire fundo e permita que esta oração alcance o lugar exato onde você mais precisa de intervenção. A partir de agora, iniciamos o momento que pode transformar sua história. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que nenhuma força contrária permanece de pé quando a tua autoridade invade a existência humana com propósito, firmeza e direção. Neste instante, eu coloco diante de ti tudo aquilo que tentou apagar minha coragem, tudo o que se levantou para paralisar meus passos, e cada pensamento que procurou persuadir meu coração a desistir. Sei que o mal opera silenciosamente, usando portas que nem sempre percebemos, tentando comprometer o que construí e enfraquecer minha fé. Mas agora, no centro deste clamor, eu peço que tu removas cada voz interior que semeou medo, cada lembrança que plantou insegurança e cada ataque que procurou roubar minha paz. Envolve este momento com tua força que desfaz barreiras e permite que esta oração se torne um divisor de águas na minha vida, fazendo ruir tudo aquilo que foi arquitetado para me afastar do destino que o Senhor preparou para mim. Espírito Santo, atravessa as regiões internas onde se esconderam dúvidas acumuladas, traumas camuflados e tensões que cresceram sem explicação. Toca os lugares onde minha alma foi ferida, para que nenhuma lembrança do passado continue ditando o meu presente ou limitando o meu futuro. Arranca toda raiz de amargura, desânimo ou desgaste emocional que se ergueu como resistência espiritual, dificultando o meu avanço em momentos decisivos. Remove as sombras que tentaram envolver meu coração e restitui minha visão para que eu enxergue além das circunstâncias, percebendo o que tu estás preparando e o que já começaste a mover ao meu favor. Permite que eu sinta o renascimento da força interior que havia sido sufocada, para que eu volte a caminhar com firmeza, segurança e convicção. Espírito Santo,
Quebra agora toda influência oculta que tentou manipular meus pensamentos, desorganizar minha vida emocional ou gerar perturbações na minha mente. Dissipa toda inquietação que se instalou sem razão clara e elimina qualquer sensação de peso que insiste em retornar nos momentos mais importantes da caminhada. Sustenta-me com tua autoridade, para que nenhum ataque, ameaça ou desgaste emocional tenha permissão de permanecer. Sela minha mente com uma proteção que não se rompe e fortalece minha capacidade de resistir, para que eu não caia em armadilhas que buscam repetir ciclos antigos. Tua presença agora estabelece ordem, renova minha clareza e me faz perceber que nenhuma escuridão pode prevalecer sobre aqueles que te invocam com sinceridade e verdade. Espírito Santo, envolve meu lar com estabilidade e paz, removendo atmosferas pesadas, discussões constantes ou pensamentos que surgem para causar desgaste entre aqueles que caminham ao meu lado. Neutraliza toda tentativa do mal de semear insegurança, conflito, afastamento ou desarmonia. Que a tua luz alcance cada cômodo, cada palavra que será dita e cada atitude que será tomada, transformando o ambiente em um lugar onde a tua paz seja percebida e respeitada. Traz serenidade onde existia tensão, fortalece vínculos onde existia desgaste e estabelece proteção onde o inimigo tentou abrir brechas. Declaro que meu lar não será território de confusão, mas um campo preparado para receber milagres, mudanças e restauração. Espírito Santo, quebra toda expectativa negativa lançada contra a minha história, desfaz toda palavra contrária e cancela toda semente plantada para impedir meu progresso. Que nenhuma influência oculta continue atuando sobre minha vida, minha saúde, meus projetos, minhas emoções ou minhas decisões. Guia-me com sabedoria para que eu não aceite mentiras disfarçadas de lógica. E me ajuda a perceber quando o mal tenta entrar de forma sutil, que eu não seja condicionado por pensamentos de medo, fracasso ou impotência, mas guiado pela certeza de que tu estás comigo, fortalecendo meus passos e iluminando minhas escolhas. Permite que, a partir deste momento, eu caminhe com plena consciência do teu poder, confiando que tudo o que foi impedimento agora está sendo removido. Espírito Santo, desperta dentro de mim a força necessária para romper definitivamente com tudo que tentou atrasar minha jornada. Remove sentimentos que drenavam minha energia, substituindo-os por coragem, ousadia e estabilidade emocional. Faz com que eu permaneça firme, mesmo quando circunstâncias tentarem me desestabilizar. E capacita-me a agir com sabedoria e discernimento em cada área da minha vida. Que o mal perca o controle, que os milagres se aproximem e que minha fé seja ampliada em intensidade e profundidade. A partir deste clamor, declaro que novas portas começam a se abrir, novos caminhos começam a surgir e que nenhuma força contrária poderá impedir o que o Senhor já decidiu realizar ao meu favor. Espírito Santo, alcança novamente as regiões profundas onde ainda permanecem marcas de batalhas antigas, aquelas que tentaram se camuflar ao longo dos anos e silenciosamente influenciaram decisões, emoções e percepções. Toca cada área que absorveu medo, esgotamento ou inquietação, retirando o peso acumulado que fez o coração oscilar entre confiança e insegurança. Remove a influência de lembranças que ainda tentam ressurgir para impedir meu avanço e transforma cada memória marcada por dor em maturidade, firmeza e capacidade de discernimento. Que nenhum vestígio do passado continue definindo meus passos, que nenhuma sombra consiga orientar meus pensamentos e que nenhuma narrativa construída pela fraqueza permaneça no centro da minha vida. Que o sopro da tua presença traga renovação, limpando o que foi distorcido pela exaustão, reorganizando emoções e despertando uma nova força interior. Espírito Santo, toca minha mente com a mesma precisão que toca meu coração.
dissolvendo inquietações que surgem sem motivo, evitando que pensamentos acelerados se transformem em ansiedade e impedindo que preocupações se estabeleçam como verdades absolutas. Fortalece minha capacidade de resistir aos padrões mentais que tentaram se repetir como ciclos, tentando me convencer de que não sou capaz, não sou digno ou não estou pronto. Traz clareza para que eu identifique rapidamente toda estratégia que tenta roubar minha paz, quebrando a influência de conceitos que foram alimentados pela insegurança. Preenche minha consciência com estabilidade emocional, permitindo que eu permaneça centrado mesmo quando o vento das circunstâncias sopra com força. Concede-me um espírito firme, discernido e capaz de filtrar o que é verdadeiro, o que é mentira e o que precisa ser confrontado com autoridade. Espírito Santo, alcança as áreas da minha vida onde o desgaste emocional tentou criar raízes profundas, gerando cansaço, sensações de fraqueza e vontade de recuar. Remove o desânimo que surgiu após tentativas frustradas, desfazendo a ideia de que as experiências negativas são sinais de derrota permanente. Fortalece minha motivação interna para que eu não dependa de confirmações externas para continuar caminhando. Estabelece dentro de mim uma coragem que resiste ao medo e uma esperança que não se abala. Deixa que a tua presença seja a resposta que renova, restabelece e reorganiza tudo aquilo que parecia desordenado. Permite que um novo fôlego surja, substituindo peso por leveza, impotência por força e estagnação por movimento. Espírito Santo, toca minhas relações, transformando ambientes onde a comunicação foi prejudicada, onde o afeto esfriou ou onde mal-entendidos se tornaram muralhas difíceis de ultrapassar. Alinha minha postura, minhas palavras e minhas atitudes, para que eu carregue paz onde antes havia tensão e sensatez onde antes havia impulsividade. Remove qualquer influência externa que tentou manipular conexões importantes ou trazer divisão dentro de ambientes onde deveria existir união. Restaura vínculos que foram abalados pela pressão do tempo ou pela interferência emocional e faz florescer novas formas de convivência, baseadas em respeito, equilíbrio e sabedoria. Que cada relação que permanece na minha vida seja fortalecida e cada relação que precisa ser encerrada seja conduzida com maturidade, entendimento e paz. Espírito Santo, abre meus caminhos e desfaz armadilhas preparadas para confundir meus passos. Remove falsos apoios, conselhos envenenados e oportunidades que, por trás da aparência, escondiam perigo, desgaste ou retrocesso. Ilumina aquilo que meus olhos naturais não conseguem ver, revelando intenções e movimentos que agiam silenciosamente para me prejudicar. Que minha sensibilidade espiritual se torne tão aguçada que eu jamais seja enganado por aparências, elogios manipulados ou porta que parece solução, mas esconde derrota. Capacita-me a avançar com segurança, compreendendo que cada passo guiado por ti sempre conduz a lugares de construção, vitória e crescimento. E que tudo o que estava oculto venha à luz, não para gerar medo, mas para me proteger e me direcionar com precisão. Espírito Santo, posiciona meu espírito em um lugar de força, convicção e maturidade diante dos desafios que surgirem. Remove completamente o hábito de absorver pressões que não me pertencem e elimina a tendência de duvidar de mim mesmo quando enfrento momentos decisivos. Desperta minha habilidade de permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias tentam gerar instabilidade. Que eu reconheça em cada situação que o mal só ganha terreno quando a mente enfraquece, mas perde força quando o coração se alinha com tua verdade. Permite que esta oração se transforme em combustível para minha jornada, trazendo clareza para cada escolha, coragem para cada movimento e discernimento para cada passo. Que minha história avance com firmeza enquanto tu quebrar o mal que rondava meus caminhos
e atrair os milagres que já estão sendo preparados ao meu favor. Espírito Santo, alcança novamente as regiões profundas onde ainda permanecem marcas de batalhas antigas, aquelas que tentaram se camuflar ao longo dos anos e silenciosamente influenciaram decisões, emoções e percepções. Toca cada área que absorveu medo, esgotamento ou inquietação, retirando o peso acumulado que fez o coração oscilar entre confiança e insegurança. Remove a influência de lembranças que ainda tentam ressurgir para impedir meu avanço e transforma cada memória marcada por dor em maturidade, firmeza e capacidade de discernimento. Que nenhum vestígio do passado continue definindo meus passos, que nenhuma sombra consiga orientar meus pensamentos e que nenhuma narrativa construída pela fraqueza permaneça no centro da minha vida. Que o sopro da tua presença traga renovação, limpando o que foi distorcido pela exaustão, reorganizando emoções e despertando uma nova força interior. Espírito Santo, toca minha mente com a mesma precisão que toca meu coração, dissolvendo inquietações que surgem sem motivo, evitando que pensamentos acelerados se transformem em ansiedade e impedindo que preocupações se estabeleçam como verdades absolutas. Fortalece minha capacidade de resistir aos padrões mentais que tentaram se repetir como ciclos, tentando me convencer de que não sou capaz, não sou digno ou não estou pronto. Traz clareza para que eu identifique rapidamente toda estratégia que tenta roubar minha paz, quebrando a influência de conceitos que foram alimentados pela insegurança. Preenche minha consciência com estabilidade emocional, permitindo que eu permaneça centrado mesmo quando o vento das circunstâncias sopra com força. Concede-me um espírito firme, discernido e capaz de filtrar o que é verdadeiro, o que é mentira e o que precisa ser confrontado com autoridade. Espírito Santo, alcança as áreas da minha vida onde o desgaste emocional tentou criar raízes profundas, gerando cansaço, sensações de fraqueza e vontade de recuar. Remove o desânimo que surgiu após tentativas frustradas, desfazendo a ideia de que as experiências negativas são sinais de derrota permanente. Fortalece minha motivação interna para que eu não dependa de confirmações externas para continuar caminhando. Estabelece dentro de mim uma coragem que resiste ao medo e uma esperança que não se abala. Deixa que a tua presença seja a resposta que renova, restabelece e reorganiza tudo aquilo que parecia desordenado. Permite que um novo fôlego surja, substituindo peso por leveza, impotência por força e estagnação por movimento. Espírito Santo, toca minhas relações, transformando ambientes onde a comunicação foi prejudicada, onde o afeto esfriou ou onde mal-entendidos se tornaram muralhas difíceis de ultrapassar. Alinha minha postura, minhas palavras e minhas atitudes, para que eu carregue paz onde antes havia tensão e sensatez onde antes havia impulsividade. Remove qualquer influência externa que tentou manipular conexões importantes ou trazer divisão dentro de ambientes onde deveria existir união. Restaura vínculos que foram abalados pela pressão do tempo ou pela interferência emocional e faz florescer novas formas de convivência baseadas em respeito, equilíbrio e sabedoria. Que cada relação que permanece na minha vida seja fortalecida. E cada relação que precisa ser encerrada seja conduzida com maturidade, entendimento e paz. Espírito Santo, abre meus caminhos e desfaz armadilhas preparadas para confundir meus passos. Remove falsos apoios, conselhos envenenados e oportunidades que, por trás da aparência, escondiam perigo, desgaste ou retrocesso. Ilumina aquilo que meus olhos naturais não conseguem ver, revelando intenções e movimentos que agiam silenciosamente para me prejudicar. Que minha sensibilidade espiritual se torne tão aguçada que eu jamais seja enganado por aparências, elogios manipulados ou porta que parece solução, mas esconde derrota.
Capacita-me a avançar com segurança, compreendendo que cada passo guiado por ti sempre conduz a lugares de construção, vitória e crescimento. E que tudo o que estava oculto venha à luz, não para gerar medo, mas para me proteger e me direcionar com precisão. Espírito Santo, posiciona meu espírito em um lugar de força, convicção e maturidade diante dos desafios que surgirem. Remove completamente o hábito de absorver pressões que não me pertencem e elimina a tendência de duvidar de mim mesmo quando enfrento momentos decisivos. Desperta minha habilidade de permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias tentam gerar instabilidade. Que eu reconheça em cada situação que o mal só ganha terreno quando a mente enfraquece, mas perde força quando o coração se alinha com tua verdade. Permite que esta oração se transforme em combustível para minha jornada, trazendo clareza para cada escolha, coragem para cada movimento e discernimento para cada passo. Que minha história avance com firmeza enquanto tu quebrar o mal que rondava meus caminhos e atrair os milagres que já estão sendo preparados ao meu favor. Espírito Santo, alcança agora o centro das minhas batalhas internas, o espaço onde pensamentos secretos tentaram se transformar em voz dominante para me convencer de que eu estava sozinho, vulnerável ou destinado ao fracasso. Traz ordem para tudo aquilo que estava disperso. Cala imediatamente cada insinuação contrária que buscou enfraquecer minha fé e elimina toda a influência que tentou manipular minhas emoções em momentos de fragilidade. Que tua presença silencie completamente qualquer murmúrio de medo que se levantou em minha mente, impedindo que eu fosse conduzido por sensações instáveis ou por percepções distorcidas. Fortalece o alicerce espiritual que sustenta minhas decisões para que eu permaneça firme, mesmo quando a pressão tenta se intensificar. E que a convicção da tua autoridade seja maior do que qualquer ameaça invisível que tentou cercar minha vida. Espírito Santo, desarma agora toda estratégia que procurou se esconder atrás de pensamentos repetitivos, padrões emocionais desgastantes ou sentimentos que surgiram sem explicação. Remove tudo o que tentou penetrar meu interior para construir dúvidas, desgastes, inseguranças ou silenciosas tentações de desistência. Dissipa completamente qualquer atmosfera que tenha sido criada ao meu redor com o objetivo de bloquear minha visão, atrasar minha caminhada ou confundir meus sentidos espirituais. Que a tua presença desfaça planos ocultos, anulando cada investida que tentou se aproximar por meio de ansiedade, tensão acumulada ou cansaço emocional que não pertencia a mim. Traz clareza onde havia neblina, traz luz onde havia ruído e traz equilíbrio onde minha alma estava sendo pressionada. Espírito Santo, toca agora a estrutura dos meus pensamentos, reorganizando a forma como percebo a vida e me fortalecendo para resistir ao impacto de ataques emocionais que surgiram como tempestades repentinas. Restaura minha capacidade de perceber a realidade com lucidez, evitando que eu seja conduzido por conclusões precipitadas ou por interpretações carregadas de dor. Renova minha sabedoria, para que eu consiga identificar com precisão o que é influência espiritual negativa, o que é fragilidade emocional momentânea e o que é apenas distração lançada para me tirar do foco. Que meu coração seja fortalecido em todas as áreas onde o inimigo tentou plantar desgaste e que eu consiga me levantar com vigor, disciplina e firmeza para continuar avançando em direção ao propósito que o Senhor já estabeleceu sobre mim. Espírito Santo, cuida dos ambientes por onde passo, desfazendo energias, intenções e influências que se aproximaram com aparência de normalidade, mas carregavam manipulação, inveja ou tentativa de desequilíbrio. Purifica cada espaço onde minha presença se faz necessária, removendo todo o peso que não pertence à tua vontade e substituindo qualquer sombra por serenidade e paz.
Que cada porta que eu atravessar seja cercada pela tua presença, evitando que ataques se aproximem sem que eu perceba. Concede-me discernimento para não me envolver com situações que geram desgaste. E afasta de mim pessoas que se aproximam com interesse, disfarce ou intenção de me conduzir por caminhos que não correspondem ao que o Senhor designou. Que o ambiente ao meu redor seja protegido e que nenhum elemento espiritual contrário consiga se instalar na minha rotina. Espírito Santo, estabelece agora uma fortaleza espiritual ao redor da minha mente, para que nenhuma sugestão negativa consiga se transformar em verdade dentro de mim. Elimina comparações, expectativas distorcidas e vozes interiores que tentaram minar minha confiança ao longo da caminhada. Ajuda-me a compreender que nem tudo que chega à mente merece espaço no coração. Capacita-me a rejeitar imediatamente pensamentos que contradizem o que o Senhor declarou sobre mim. Dá-me equilíbrio emocional para enfrentar situações difíceis sem ser dominado pelo medo, sabedoria para agir com maturidade e serenidade para não reagir por impulso. Que cada área frágil seja fortalecida, cada dúvida seja substituída por convicção e cada espaço vulnerável seja preenchido pela tua presença. Espírito Santo, desperta em mim a força necessária para superar cada ataque silencioso que tentou se intensificar durante momentos de mudança, portas novas ou decisões importantes. Permite que eu perceba que muitas das pressões que enfrentei foram apenas sinais de que algo grande estava se aproximando. E agora, com tua presença, não haverá espaço para retrocesso. Que minha fé cresça de forma inabalável e que eu aprenda a usar cada desafio como terreno de amadurecimento espiritual. Remove qualquer cansaço que esteja tentando retardar minha jornada e substitui tudo isso por ânimo, coragem e firmeza. Que a partir deste momento o mal seja calado, a paz seja restaurada e os milagres encontrem livre acesso à minha vida. Espírito Santo, toca agora as áreas onde a vulnerabilidade emocional se tornou terreno fértil para ataques silenciosos, alcançando os espaços onde minha força parecia oscilar e onde o desânimo tentou erguer raízes profundas. Remove todo o peso que se acumulou sobre meus ombros, todo o desgaste que foi absorvido sem que eu percebesse e toda a influência que tentou distorcer minha percepção do que realmente sou e do que posso conquistar. Que a tua presença fortaleça minha estrutura interna, impedindo que emoções frágeis se transformem em portas abertas para o mal. Estabelece em mim uma firmeza que não se abala com pressões externas, criando um alicerce capaz de permanecer de pé, mesmo quando as circunstâncias se tornam instáveis. Que este seja o momento em que minha alma encontre estabilidade, foco e clareza. Espírito Santo, cerca minha mente com uma proteção que não se rompe, bloqueando tudo aquilo que tenta confundir meus pensamentos ou me conduzir a conclusões precipitadas. Dissipa a neblina emocional que por vezes tenta se aproximar nos instantes de maior cansaço, tentando gerar insegurança, irritação ou sensação de incapacidade. Desfaz nesse exato instante qualquer ruído interior que tenha sido alimentado por preocupações acumuladas, memórias dolorosas ou palavras negativas lançadas contra mim. Permite que minha mente seja renovada, limpa e fortalecida, para que nenhum pensamento enganoso encontre espaço. Guia minha consciência para um estado de equilíbrio, onde minhas decisões sejam firmes, sábias e alinhadas com aquilo que o Senhor deseja realizar através de mim. Espírito Santo, envolve meu coração com tua força e remove todo sentimento que tentou se instalar sem permissão. Tristeza repentina, ansiedade inexplicável, medos escondidos ou pressões internas que surgiram de situações que eu nem compreendia. Transforma a atmosfera emocional que me cerca, trazendo serenidade onde havia inquietação e paz onde havia desgaste.
Fortalece minha capacidade de lidar com desafios inesperados, evitando que eu seja dominado por impulsos, preocupações ou reações desproporcionais. Ensina-me a perceber quando minhas emoções estão sendo influenciadas por ambientes, pessoas ou circunstâncias que não têm origem em ti. Que o meu coração permaneça firme, inabalável e protegido, mesmo quando tudo ao redor tenta se agitar. Espírito Santo, caminha à minha frente e remove armadilhas que foram colocadas para atrasar meu avanço, confundir meu caminho ou gerar desgaste espiritual. Desfaz cada movimento oculto que tentava usar distrações, relações frágeis ou oportunidades ilusórias para desviar meu foco. Expõe intenções escondidas ao meu redor, revelando o que meus olhos naturais ainda não conseguem discernir. Que nada que tente se esconder nas sombras permaneça invisível diante da tua luz. Protege meus passos para que eu não seja enganado por portas que parecem favoráveis, mas carregam perigos silenciosos. Guia-me com precisão para onde devo estar, com quem devo caminhar e para o que realmente preciso investir energia. Que eu avance sem medo, sabendo que tu já conduz cada detalhe desta jornada. Espírito Santo, estabelece uma barreira espiritual ao redor da minha vida, impedindo que influências contrárias encontrem acesso às minhas emoções, meus pensamentos, meu lar e meus projetos. Que nenhuma palavra negativa, nenhuma intenção contrária e nenhuma carga espiritual enviada contra mim tenha permissão de tocar minha existência. Fortalece minha sensibilidade espiritual, para que eu identifique ataques antes mesmo que se manifestem, e me capacita para permanecer vigilante, firme e consciente das realidades que me cercam. Que toda tentativa de interferência seja anulada, toda sombra seja removida e toda estratégia seja frustrada. Declaro que nenhum mal encontrará espaço onde a tua presença está estabelecida. Espírito Santo me impulsiona a permanecer no propósito sem hesitação. Que eu não seja dominado pelo medo de falhar, pela insegurança diante do novo ou pela dúvida que tenta se infiltrar nos momentos de grande expectativa. Ensina-me a caminhar com confiança, mesmo quando o cenário parece indefinido, e a manter o foco mesmo quando as circunstâncias tentam me distrair. Que cada passo dado a partir deste momento seja firme, consciente e alinhado com aquilo que o Senhor já decidiu liberar sobre mim. Que o mal seja desfeito, que a paz seja estabelecida e que os milagres comecem a se aproximar com força, alcançando áreas que antes pareciam inalcançáveis e transformando cada parte da minha história. Espírito Santo, ilumina agora cada espaço onde a escuridão tentou se esconder, tocando regiões da minha vida que foram afetadas por intenções mal direcionadas, olhares carregados de inveja ou palavras silenciosas que carregavam desejo de queda. Dissolve completamente toda influência oculta que tentou agir de forma sutil, criando desgaste emocional, confusão persistente ou sensação constante de bloqueio. Que tua luz revele aquilo que meus olhos naturais não conseguiam perceber e exponha detalhes espirituais que estavam fora do meu entendimento. Remove toda a sombra que rondou meus caminhos, toda a energia negativa que se aproximou de forma sorrateira e todo o peso que foi lançado contra mim com aparência de normalidade. Que o ambiente ao meu redor seja purificado pela tua presença, dissipando o mal que tentou se estabelecer e preparando minha vida para receber os milagres que se aproximam. Espírito Santo, penetra nas camadas mais profundas da minha alma e remove marcas deixadas por palavras que foram ditas com intenção de ferir, manipular ou desacreditar meu valor. Restaura o brilho da minha identidade, fortalecendo minha confiança, minha capacidade de sonhar e minha habilidade de caminhar com retidão. Que nenhuma opinião distorcida, julgamento injusto ou tentativa de diminuir quem sou tenha poder sobre minha mente. Refaz minha percepção sobre mim mesmo
quebrando toda a imagem negativa que foi plantada em momentos de vulnerabilidade. Que eu não carregue mais pesos emocionais que não pertencem à minha jornada. Purifica meu interior para que meu espírito caminhe livre, leve e forte, pronto para avançar sem amarras que tentaram me acompanhar. Espírito Santo, fecha toda a porta que o mal tentou usar como acesso à minha vida, seja por meio de relacionamentos, ambientes, escolhas precipitadas ou fragilidades emocionais. Identifica em meu caminho qualquer ligação que se tornou ponto de desgaste, sugando minha energia ou bloqueando minha visão espiritual. Desconecta-me de tudo aquilo que, de forma sutil, trouxe confusão, inquietação ou atraso. E fortalece as portas que tu mesmo abriste, para que nenhuma interferência consiga impedir o propósito que está sendo construído diante de mim. Protege meus vínculos, alinha minhas conexões e conduz minhas interações para lugares de paz, equilíbrio e crescimento. Que nenhum ataque tenha permissão de operar onde tua presença governa. Espírito Santo, remove a influência de tudo aquilo que foi enviado intencionalmente para interromper minha jornada, seja por inveja, injustiça, rejeição, maldade ou desejo de me ver parado. Cancela toda intenção contrária pronunciada contra meu nome, minha casa, minha mente e meus planos. Desfaz cada palavra negativa liberada com o objetivo de gerar medo, fracasso ou estagnação. Que toda seta emocional, espiritual ou mental seja anulada antes que alcance qualquer área da minha vida. E que o retorno do que foi lançado contra mim seja substituído por paz, restauração e proteção constante. Que meu espírito permaneça firme, blindado e consciente de que tu és maior do que qualquer ataque dirigido à minha existência. Espírito Santo, transforma completamente o ambiente interno onde o mal tentou encontrar brechas para se sustentar, seja por meio de cansaço acumulado, dúvidas silenciosas, sentimentos de inferioridade ou falta de esperança. Renova minhas forças, trazendo um novo vigor espiritual capaz de romper com desgastes prolongados. Alimenta minha fé com a certeza de que nada pode impedir aquilo que o Senhor decidiu liberar sobre mim. Reacende minha coragem para enfrentar desafios, minha sabedoria para tomar decisões e minha firmeza para resistir às projeções negativas que tentaram se instalar. Que eu sinta, neste exato momento, a substituição do medo pela confiança, da inquietação pela paz e da hesitação pela convicção. Espírito Santo, prepara minha vida para receber os milagres que já começam a se aproximar. Remove todo obstáculo invisível que tentava impedir a manifestação do sobrenatural. Limpa os caminhos que estavam obstruídos e organiza minha mente para compreender que nada será impedido quando o Espírito opera. Que eu esteja pronto para reconhecer oportunidades, acolher mudanças e celebrar vitórias que foram preparadas para mim antes mesmo que eu percebesse o quanto precisava delas. Que o mal seja quebrado sem deixar rastros e que a luz da tua presença inaugure um tempo de transformação, favor e crescimento. Que cada área que estava paralisada comece a se mover e que cada promessa que parecia distante se torne realidade, porque onde tua luz entra, nada permanece igual. Espírito Santo, alcança agora os lugares da minha alma, onde o desgaste se instalou em silêncio, tocando cada ponto que foi fragilizado por decepções antigas, perdas inesperadas ou lutas que exigiram mais do que eu imaginava ter para oferecer. Remove lentamente o peso emocional que se acumulou ao longo dos dias, dissolvendo tensões que se formaram através de batalhas que eu enfrentei sozinho e que, mesmo superadas, deixaram marcas profundas. Restaura o que foi quebrado dentro de mim, reunindo forças que se dispersaram, recolocando no lugar cada parte da minha identidade que se fragmentou com o tempo. Que tua presença agora se torne o bálsamo que reorganiza meu interior
e me devolve a segurança emocional que foi abalada repetidamente. Que eu perceba que nada do que vivi escapou ao teu olhar e que em cada parte ferida tu tens o poder de reconstruir, fortalecer e reerguer. Espírito Santo, toca os vazios que surgiram onde antes havia entusiasmo, esperança e leveza. Reenche com tua presença os espaços deixados por promessas quebradas, vínculos que se desfizeram e expectativas que desmoronaram. Remove a sensação de insuficiência que tenta voltar quando lembro dos momentos em que me esforcei e ainda assim não consegui o resultado esperado. Reordena minha motivação, trazendo de volta a capacidade de sonhar com clareza, desejar com coragem e acreditar sem medo. Que minhas emoções recobrem vida, não como antes, mas em um nível mais profundo, mais estável e mais maduro. Que a força que se levanta dentro de mim agora não seja superficial, mas sólida, constante e resistente ao impacto das situações que ainda possam surgir. Espírito Santo, entra nas regiões onde a insegurança tentou construir morada, fazendo-me acreditar que minhas limitações eram maiores do que minhas possibilidades. Elimina pensamentos que me diminuíram, atitudes que me fizeram recuar e crenças que se formaram em momentos fracos, mas que continuaram influenciando minha jornada. Apaga completamente a sensação de que não sou capaz, que não sou suficiente ou que já é tarde demais para recomeçar. Desarma a autossabotagem que se escondia por trás de justificativas, medos disfarçados e dúvidas silenciosas. Renova a visão que tenho sobre mim mesmo, permitindo que eu enxergue minhas capacidades com clareza e reconheça que nenhum rótulo lançado contra mim define quem sou perante ti. Espírito Santo, restaura também a minha energia física e mental, dissolvendo a fadiga acumulada que tentou enfraquecer meu ânimo, minha disciplina e minha constância. Remove o cansaço profundo que não se explica apenas por desgaste cotidiano, mas também por batalhas espirituais que consumiram minhas forças sem que eu compreendesse totalmente. Renova meu vigor interior para que meus pensamentos fluam com clareza, minhas decisões sejam tomadas com segurança e minhas ações sejam movidas por confiança e não por obrigação. Reposiciona minha mente no lugar da estabilidade, da ordem e do equilíbrio, para que eu caminhe com firmeza, sem perder o foco, nem permitir que distrações drenem minha energia. Espírito Santo, refaz minha habilidade de me levantar depois de quedas, devolvendo a resiliência que foi diminuída por lutas seguidas, críticas inesperadas ou momentos de vulnerabilidade. Ensina-me a enxergar cada derrota como parte de um processo de fortalecimento e não como sentença final. Reacende minha capacidade de administrar emoções difíceis sem permitir que elas me dominem. Faz com que eu aprenda a respirar fundo, pensar com calma e agir com sabedoria, mesmo quando o ambiente tenta me pressionar. Que eu amadureça emocionalmente a ponto de transformar qualquer dor em aprendizado, qualquer perda em avanço e qualquer ataque em fortalecimento. Espírito Santo, alcança agora o território da minha resistência interior, tocando cada área que foi afetada por pressões sucessivas, desafios inesperados e lutas que tentaram me convencer de que eu não teria forças para continuar. Remove a sensação de peso que se acumulou sobre meus ombros, dissolvendo qualquer resquício de cansaço emocional que tentou se instalar como se fosse parte da minha identidade. Destrói a ideia de que minha força acabou, de que minha coragem foi consumida e de que minha capacidade de enfrentar as batalhas já não existe. Reacende em mim a faísca da perseverança que tantas vezes foi abafada por frustrações repetidas. Que tua presença fortaleça minhas bases, para que eu me levante não apenas com energia, mas com a certeza absoluta de que a resiliência que o Senhor desperta em mim é maior do que qualquer resistência que se levanta contra mim.
Espírito Santo, toca os espaços onde o medo tentou se infiltrar, criando pensamentos que me fizeram duvidar do propósito, questionar minha trajetória e hesitar diante de oportunidades que o Senhor preparou para mim. Elimina toda a sensação de ameaça invisível, desfazendo cada impressão de que algo ruim estava sempre à espreita, pronto para interromper meu avanço. Remove completamente o pânico silencioso que tentou se aproximar em dias difíceis, assumindo formas de ansiedade, tensão ou insegurança. Que eu perceba que cada passo que dei até aqui foi sustentado por tua mão e que nenhum ataque emocional tem poder de me deter quando eu me fortaleço na tua presença. Capacita-me a enfrentar o novo com coragem, mesmo quando não vejo o desfecho, confiando que tu me guias com firmeza e sabedoria. Espírito Santo, renova minha força emocional, restaurando áreas que foram enfraquecidas por críticas injustas, rejeições inesperadas ou ciclos de espera que pareceram longos demais. Dissolve o desgaste que roubou minha motivação, substituindo a exaustão por entusiasmo, a dúvida por clareza e o desânimo por esperança inabalável. Que eu sinta neste momento a recuperação de uma força que não pertence apenas à minha humanidade, mas que é alimentada pelo teu poder. Fez-me compreender que resiliência não é apenas continuar, é continuar com propósito, maturidade e consciência do que o Senhor está construindo silenciosamente na minha história. Que cada parte do meu interior seja reorganizada, tornando-me capaz de permanecer firme mesmo quando os ventos mudam de direção. Espírito Santo, fortalece minha estabilidade diante das circunstâncias que tentaram provocar desequilíbrios internos, me levando a reações exageradas, conclusões precipitadas ou medos que não refletem a realidade. Acalma as águas agitadas dentro de mim, permitindo que meus pensamentos sejam conduzidos pela razão e pela fé, e não pelo caos emocional. Ensina-me a permanecer estável quando o ambiente ao redor muda, quando as pessoas se afastam ou quando situações inesperadas surgem. Que eu não seja dominado por impulsos, mas guiado por discernimento. Reforça minha mente para que nenhuma palavra negativa, nenhuma atmosfera pesada e nenhuma pressão externa consiga me desestruturar. Que eu aprenda a crescer em meio às tempestades, sabendo que a tua força me sustenta. Espírito Santo, transforma meu olhar sobre as adversidades, ensinando-me a enxergar propósito onde antes só havia dor, crescimento onde antes só havia dificuldade e fortalecimento onde antes só havia cansaço. Mostra-me que a resiliência não é ausência de luta, é vitória sobre ela. Concede-me uma visão renovada para que eu perceba que muitos dos desafios que enfrentei foram, na verdade, instrumentos que ampliaram minha maturidade espiritual, emocional e mental. Traz compreensão para que eu não veja mais os obstáculos como sinais de que devo recuar, mas como indícios claros de que algo maior está sendo preparado. Capacita-me a caminhar sem medo do amanhã, consciente de que o Senhor me lapida para que eu esteja pronto para níveis que antes eu não suportaria. ChatGPT roteirista. Espírito Santo, alcança agora os espaços da minha mente onde a confusão tentou se instalar como um ciclo persistente, criando dúvidas que se repetiram, pensamentos que se chocaram entre si e inquietações que surgiam sem motivo aparente. Dissipa todo o nevoeiro mental que tentou se formar, removendo cada impressão distorcida que me fez enxergar problemas onde não havia, sentir ameaças onde existia apenas cansaço e imaginar derrotas onde o Senhor já estava preparando vitória. Ilumina minha percepção com clareza absoluta, permitindo que eu identifique rapidamente aquilo que é verdade e aquilo que é ilusão emocional criada por pressões, medos ou ataques espirituais. Que cada pensamento que não te pertence seja desfeito como poeira ao vento, e que minha mente se torne um território de sabedoria,
paz, organização e entendimento. Espírito Santo, revela intenções escondidas ao meu redor, trazendo discernimento para perceber o que se move por trás de gestos, palavras, oportunidades e aproximações. Não permita que eu seja enganado pela aparência do bem, quando na profundidade a intenção é desviar meus caminhos, abalar minha fé ou confundir aquilo que meus olhos naturais não conseguem captar. Movimentos silenciosos, influências camufladas e situações que parecem favoráveis, mas carregam riscos ocultos. Que eu jamais seja conduzido por pressa, carência emocional ou impulso, mas sempre pela clareza que vem do teu Espírito. Ensina-me a enxergar além do óbvio, alcançando camadas de verdade que só podem ser percebidas quando estou alinhado contigo. Espírito Santo, toca meus relacionamentos e ajuda-me a discernir quem fortalece minha caminhada e quem tenta, mesmo sem admitir, enfraquecê-la. Afasta de mim pessoas que carregam energia de desânimo, influência de inveja ou palavras que, embora pareçam inocentes, corroem o coração e abalam a confiança. Aproxima aqueles que carregam propósito, equilíbrio, sabedoria e lealdade. Dá-me sabedoria para não insistir em conexões que o Senhor já encerrou e para valorizar vínculos que o Senhor colocou em meu caminho como proteção, apoio e crescimento. Purifica meu círculo, fortalece minhas parcerias e alinha minha convivência com pessoas que caminham com verdade. Que nenhuma relação equivocada se torne porta aberta para o mal. Espírito Santo, organiza meus pensamentos de forma que eu perceba com profundidade cada área que precisa de ajuste, restauração ou mudança. Elimina distrações que tentam me desviar do foco, impede que preocupações cresçam além do necessário e remove a ansiedade que tenta tomar forma quando enfrento situações incertas. Fortalece minha capacidade de interpretar sinais, entender processos e reconhecer quando o Senhor está me direcionando para um novo caminho. Que minha mente funcione com equilíbrio, disciplina e percepção aguçada, evitando exageros emocionais, interpretações erradas ou conclusões precipitadas. Que minha consciência esteja alinhada com a tua verdade e meu entendimento seja protegido da influência do mal. Espírito Santo, capacita-me a tomar decisões com firmeza, evitando que o medo de errar me paralise, que a dúvida me prenda ou que a insegurança me faça retroceder. Guia cada escolha que eu fizer, desde as menores até as mais profundas, para que todas sejam direcionadas pelo teu entendimento e não pelas minhas limitações humanas. Que eu não siga conselhos imprudentes, não aceite acordos confusos e não me envolva com situações que tragam desgaste futuro. Dá-me precisão para analisar o que é certo, coragem para rejeitar o que não vem de ti e maturidade para esperar quando for necessário. Que minha vida seja guiada por decisões sábias, firmes e seguras. Espírito Santo, estabelece dentro de mim uma sabedoria que não se perde, não se apaga e não se confunde. Concede-me a capacidade de enxergar caminhos invisíveis, reconhecer oportunidades criadas por ti e rejeitar tudo que tenta ocupar espaço sem propósito. Que minha mente seja iluminada por tua presença ao ponto de todo engano ser imediatamente identificado, toda estratégia do mal ser cancelada e toda incerteza ser substituída por convicção. Que minha jornada avance com segurança, clareza e profunda compreensão do que o Senhor está construindo. Que o mal seja dissipado, a sabedoria se expanda e os milagres se aproximem, pois agora caminho guiado por discernimento verdadeiro e entendimento que só o teu Espírito pode revelar. Espírito Santo, abre agora caminhos que antes pareciam completamente inalcançáveis, desfazendo bloqueios que surgiram como muros invisíveis e que por muito tempo me fizeram acreditar que certas oportunidades não eram para mim. Remove cada impedimento que se levantou em silêncio, cada resistência que surgiu sem explicação,
e cada porta que permaneceu fechada, mesmo diante de meu esforço e dedicação. Toca os lugares onde meus sonhos foram desacreditados, onde minhas tentativas foram frustradas e onde minha esperança foi interrompida por ciclos de atraso. Que tua presença, neste instante, alcance os territórios que eu jamais imaginei pisar, abrindo rotas que estavam escondidas, revelando caminhos que foram preparados antes mesmo que eu soubesse da necessidade deles. Que o impossível comece a dar sinais do possível, que o inalcançável se torne acessível e que aquilo que parecia distante agora se aproxime com força, clareza e direção. Espírito Santo, toca com profundidade as áreas da minha vida onde o progresso ficou estagnado, onde esforços não geraram resultados e onde minha força parecia ser desperdiçada. Remove qualquer influência espiritual que tenha tentado travar meu avanço, impedindo que portas importantes se abrissem e que conexões essenciais se aproximassem. Cancela toda resistência oculta que foi levantada para interromper o fluir das oportunidades e desfaz a sensação de que algo sempre estava prestes a dar errado no último momento. Renova minha visão para que eu identifique oportunidades que antes não eram visíveis e que eu compreenda que nenhum atraso define meu destino quando o Senhor decide me conduzir adiante. Que meu espírito perceba o movimento que está chegando e que eu esteja emocionalmente e espiritualmente preparado para avançar sem medo. Espírito Santo, libera favor em ambientes onde eu nunca tive acesso, permitindo que pessoas certas se aproximem, reconheçam o valor do que carrego e abram portas que estavam fora do meu alcance natural. Aproxima relacionamentos alinhados com propósito, pessoas que cooperam, apoiam, fortalecem e aceleram minha caminhada. Afasta ao mesmo tempo aqueles que vinham apenas para observar, criticar, sugar energia ou criar obstáculos disfarçados. Que cada conexão seja direcionada pela tua sabedoria e não pela minha pressa ou necessidade. Prepara momentos estratégicos onde portas se abrem sem que eu force, onde caminhos surgem sem que eu precise implorar, e onde o impossível se torna possível sem esforço humano exagerado. Que o favor se manifeste como sinal claro de que tu estás conduzindo minha história. Espírito Santo, transforma minha mente para que eu tenha coragem de entrar por portas que se abrem, sem medo do novo, sem receio do desconhecido e sem dúvidas sobre minha capacidade. Remove pensamentos que tentam me fazer acreditar que não mereço oportunidades ou que não estou pronto para assumir o que o Senhor está liberando. Rompe com inseguranças que foram construídas ao longo de experiências difíceis e impede que elas me impeçam de abraçar aquilo que está sendo preparado. Prepara meu coração para receber aquilo que pedi, esperei e sonhei, mas também para aquilo que o Senhor decidiu me entregar mesmo antes que eu soubesse pedir. Que meu interior esteja alinhado com o avanço, pronto para caminhar em direção ao crescimento e não mais condicionado ao medo de falhar. Espírito Santo, desfaz toda palavra contrária lançada contra minha vida que tentou impedir a abertura de portas e oportunidades. Cancela declarações negativas que tentaram bloquear meu destino. Frases que tentaram diminuir minha visão, prever meu fracasso ou desacreditar minha capacidade. Elimina influências que se levantaram para interromper convites, afastar recursos, quebrar acordos ou impedir conquistas que já estavam a caminho. Que toda força contrária perca seu impacto, que toda interferência seja desfeita e que todas as intenções negativas sejam anuladas completamente. Onde houve tentativa de fechamento, que haja abertura. Onde houve impedimento, que haja passagem. Onde houve atraso, que haja aceleração. Espírito Santo, desperta em meu interior a coragem necessária para enfrentar aquilo que ainda não compreendo totalmente, removendo o medo que tenta se aproximar quando me deparo com caminhos que nunca trilhei. Toca a estrutura dos meus pensamentos e desfaz cada sensação de incapacidade que procura se levantar
quando o novo aparece diante de mim. Transforma o desconhecido em território de aprendizado, fortalecendo minha confiança para que eu não recue diante das mudanças que o Senhor está preparando. Acalma minha mente para que o futuro não pareça ameaçador, e sim uma extensão dos propósitos que já estão sendo construídos. Que cada passo seja guiado pela certeza de que onde eu não enxergo, Tu já estás presente, preparando o terreno e conduzindo cada detalhe com perfeição. Espírito Santo, remove da minha alma toda a sensação de ameaça invisível que tenta se manifestar na forma de inquietação, ansiedade ou receio de perder o controle. Dissipa completamente toda insegurança que se esconde atrás de perguntas sem resposta, de medos silenciosos ou de cenários que minha imaginação cria para tentar me fazer desistir antes mesmo de começar. Toca as áreas onde a dúvida se instalou e substitui cada pensamento negativo por convicção, serenidade e entendimento. Que eu aprenda a confiar não apenas no que vejo, mas no que Tu tens preparado, sabendo que Tua sabedoria transcende qualquer lógica humana e que Tua presença me impede de caminhar sem direção. Espírito Santo, fortalece minha capacidade de avançar, mesmo quando minha mente tenta racionalizar demais ou compreender além do necessário. Ensina-me a caminhar por fé, não por vista, e a entender que nem sempre será possível ver o final do caminho antes de dar o primeiro passo. Remove do meu coração a necessidade de controle, que muitas vezes me paralisa, e substitui isso por entrega, leveza e disposição para ser guiado. Capacita-me a lidar com desafios que surgem de maneira repentina, transformando cada obstáculo inesperado em prova de que o Senhor está me capacitando para níveis que antes eu não suportaria. Espírito Santo, toca também meu espírito, revigorando minha força interior para que eu não me renda às pressões emocionais que o desconhecido pode gerar. Remove completamente qualquer sensação de insuficiência ou inadequação que tenta me acompanhar quando estou à beira de decisões importantes. Reorganiza minhas emoções, trazendo paz ao que estava agitado, coragem ao que estava enfraquecido e clareza ao que estava confuso. Ensina-me a respirar fundo, pensar com sabedoria e agir com equilíbrio, mesmo diante de mudanças que desafiam minha segurança. Que eu compreenda que crescer exige coragem, e coragem nasce da confiança plena no Teu agir. Espírito Santo, desfaz toda comparação que me fez acreditar que o que é difícil para outros será impossível para mim. Rompe com expectativas negativas que foram plantadas por experiências passadas e que tentam se projetar sobre meu futuro. Elimina os ecos de fracassos antigos que ainda tentam influenciar minha visão sobre desafios atuais. Guia meus pensamentos para que eu entenda que cada avanço exige ousadia e que a ousadia verdadeira nasce da certeza de que não caminho sozinho. Dá-me a sensibilidade espiritual para perceber quando o Senhor está abrindo portas e a maturidade para entrar por elas sem medo do novo. Espírito Santo, estabelece em mim uma coragem inabalável, capaz de enfrentar o desconhecido com serenidade, força e confiança absoluta no Senhor. Que eu avance com convicção, sem hesitar, sem recuar e sem permitir que o medo conduza decisões que deveriam ser guiadas pela fé. Que minha coragem cresça ao ponto de transformar dúvidas em aprendizado, desafios em preparo e incertezas em movimento. Que o mal seja desfeito, que minha mente seja fortalecida e que os milagres se aproximem com ainda mais intensidade, porque agora caminho em direção ao que o Senhor está preparando, não com temor, mas com coragem plena, sustentada pela presença constante do Espírito Santo. Espírito Santo, alcança agora a profundidade do meu ser e prepara meu coração para receber aquilo que o Senhor está trazendo em minha direção. Remove todo traço de insegurança que ainda tenta se levantar,
dissolve pensamentos que tentam me convencer de que não sou digno do que o Senhor está preparando. E fortalece minha expectativa para que eu caminhe com confiança, não pelo que vejo, mas pelo que creio. Que cada parte da minha mente seja alinhada com a certeza de que nada pode impedir o avanço daqueles que se entregam completamente à tua presença. Restaura minha fé para que ela não oscile diante das circunstâncias, mas permaneça firme, convicta e amadurecida, pronta para reconhecer quando o milagre começar a se manifestar. Espírito Santo, toca o tempo da minha vida e desfaz toda a sensação de atraso, removendo a impressão de que estou distante do que foi prometido. Mostra-me que cada processo, cada espera, cada silêncio e cada desafio tiveram um propósito, moldando minha visão, aperfeiçoando minha força e preparando meu espírito para receber sem medo aquilo que o Senhor já determinou. Que eu não interprete o silêncio como abandono, mas como construção. Que eu não veja a demora como negativa, mas como preparo. E que eu não permita que o desânimo roube o lugar do milagre que se aproxima. Aumenta minha sensibilidade espiritual para perceber os sinais do que já está sendo liberado. E abre meus olhos para reconhecer oportunidades que antes passavam despercebidas. Espírito Santo, fortalece minhas emoções para que eu não desista no limiar da transformação. Que eu seja capaz de permanecer firme mesmo quando os ventos parecem contrários, sabendo que muitas vezes as maiores resistências surgem exatamente quando o milagre está prestes a acontecer. Cura dentro de mim toda a instabilidade emocional que tenta se manifestar nos momentos mais decisivos e substitui qualquer ansiedade por paz, qualquer inquietação por equilíbrio e qualquer dúvida por convicção. Que eu aprenda a descansar em Ti, confiando plenamente que aquilo que vem de Ti chega no tempo perfeito, sem que eu precise forçar, manipular ou me desgastar, tentando controlar o que só o Senhor pode realizar. Espírito Santo, guia meus passos na direção exata onde o milagre irá se revelar. Remove atalhos que me desviam, relacionamentos que me atrasam, distrações que me enfraquecem e pensamentos que me distanciam do que o Senhor deseja realizar. Alinha meu coração com o propósito, minha mente com a Tua verdade e minhas atitudes com o avanço que está chegando. Que eu esteja emocionalmente preparado para receber, espiritualmente maduro para sustentar e mentalmente fortalecido para valorizar aquilo que o Senhor irá colocar em minhas mãos. Que cada decisão seja conduzida pela Tua sabedoria, para que nenhum erro me afaste da vitória que já está sendo construída. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu coloco diante de Ti tudo aquilo que sou, tudo o que espero e tudo o que ainda não compreendo. Entrego meu coração, meus sonhos, minhas batalhas e minhas expectativas em Tuas mãos, sabendo que nenhum pedido sincero é ignorado, nenhum clamor verdadeiro é rejeitado e nenhuma lágrima derramada na Tua presença é desperdiçada. Que o milagre que o Senhor preparou se manifeste no tempo certo, trazendo transformação, direção e testemunho vivo da Tua fidelidade. Que o mal seja quebrado de forma definitiva e que a Tua luz conduza cada detalhe da minha caminhada daqui para frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Ao chegar ao fim desta oração, você pode perceber que algo começou a se mover dentro de você. Uma leveza que antes não estava presente. Uma clareza que parecia distante e uma segurança silenciosa que só o Espírito Santo é capaz de gerar quando tocamos áreas profundas da alma. Tudo aquilo que tentou enfraquecer sua mente, desviar seu coração ou bloquear seus caminhos começou a perder força,
Porque quando oramos com entrega e sinceridade, o mal se desfaz, a esperança renasce e os milagres iniciam seu movimento em direção à nossa vida. A transformação já começou e cada palavra liberada hoje continuará ecoando dentro de você, preparando o terreno para aquilo que Deus ainda vai realizar. Meu amigo e minha amiga, se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça de compartilhar seu pedido de oração nos comentários abaixo. Queremos orar por você. E se sentir no coração, conheça também o nosso e-book sobre o Espírito Santo que preparamos com carinho para fortalecer ainda mais sua caminhada espiritual. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário neste vídeo. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida. Até o próximo vídeo.